Pai do Senhor, meus queridos, em nome de Jesus, leitura aqui do texto bíblico, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 22, muito importante para a nossa meditação hoje, segunda-feira, a gente está meditando nesse versículo aí para que a gente possa entender o projeto de Deus para a criação, para conosco. E algo me chama a atenção muito importante nesse versículo é que a magnitude de Deus, a sua soberania, os seus projetos, a sua intenção, a sua perspectiva para com o homem e o seu desejo de ter esse contato com essa criação tão perfeita que ele criou, que é nós, seres humanos. Observa que o homem peca no capítulo de número 3, então vem ali a consequência do pecado, né? A Bíblia diz que Deus nos criou para a perfeição, com o intuito de nós adorássemos, com o intuito de que nós fôssemos adoradores por excelência desse Deus. E no verso número 22 do capítulo de número 3, está escrito assim: E disse então o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então o Senhor Deus lançou para fora do jardim do Éden para que lavrasse a terra de que fora tomada. Nós entendemos aqui nesse versículo muito importante que a perfeição de Deus e o olhar onisciente de Deus, a visão de Deus sobre esse pecado. Porque Deus disse, olha Adão, lá no capítulo atrás, no capítulo número 2, onde Deus vai falar para Adão, olha, não coma da árvore que dá fruto, porque certamente quando dela comer, com certeza morrerá, né? No capítulo 3 aí, no início do capítulo 3, está toda a explicação de Deus aí para nós, olha. No capítulo número 3, ó. Ora, a serpente era mais ardilosa que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, a qual disse à mulher, assim que Deus disse, ó, se não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Então nós temos aqui uma ordenância de Deus, um mandamento de Deus. Claro que esse mandamento foi direto para Adão, não foi para Eva. Deus não falou esse mandamento para Eva, mas para Adão. Então, mas a Eva era conhecedora dessa ordem, porque Adão, ele confessava, com certeza ele tinha falado para Eva a respeito desse quesito, a respeito dessa ordem de Deus de não tocar no fruto da árvore proibida, porque certamente morrerá. E muitas pessoas não entendem ainda, não entendeu o que significa esse morrerá. Com certeza, no dia que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, com certeza morrerá. Talvez a perspectiva de Adão seria direta à morte física, né? A morte do corpo físico, mas nós vemos aqui que não é a morte física, e sim a morte espiritual. E a morte também do ambiente que Adão vivia. Porque a Bíblia diz que Deus criou uma terra perfeita, porque antes era vazia. Antes a terra era sem forma e vazia. Porém, agora Deus pega, com o intuito de criar o homem, Deus ele dá forma a essa terra vazia e ele preenche esse espaço vazio para que esta terra ficasse perfeita para a adaptação do ser humano que ele criou, desta criação. Então Deus cria isso
coloca o homem, planta esse jardim e ali deposita o homem naquele ambiente. Um ambiente particular, digamos assim. Um ambiente especial. Porque nós entendemos ao decorrer da Bíblia que tudo aquilo que Deus planejou para mim, para você, é especial. Tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida, para a tua vida, trabalho, família, tudo aquilo que chega até a tua porta, pela permissão de Deus, pode ter a certeza que é especial e você tem que dar valor. Adão, ele não deu valor no ambiente em que ele estava vivendo, porque não demonstrou bem acerca disso para Eva, nós vemos aqui. Então Eva, levada por uma conversa, levada por uma distorção da palavra de Deus, que esse é um grande perigo hoje, que nós vivemos hoje num mundo totalmente distorcido, onde as pessoas querem pegar uma coisa, fazer com que a verdade passe a ser uma mentira e a mentira prevaleça como uma verdade. E isso ocasionou algo muito sério para a nossa humanidade. Porque houve a desobediência ali, e quando acontece essa desobediência, o pecado ele flui. O pecado ele vem à tona. E quando Eva come, que ela participa daquilo que não era para ter conhecimento, que ela leva também para Adão, nós vemos aqui que a legalidade de Deus com Adão foi quebrada. O laço foi quebrado. A aliança que Deus tinha com este homem agora já não existe mais da mesma maneira. Porém, Deus vai criar uma nova aliança, mas essa nova aliança ela vai ter sofrimentos que na qual na primeira vez, na primeira aliança de Deus com Adão não tinha. Porque a Bíblia diz que o jardim era frutífero e todas as árvores, boa espécie de todo tipo de árvore tinha à disposição de Adão. E a Bíblia diz que a terra era frutífera. Então, depois dessa quebra de aliança, depois do pecado, que Adão passa a conhecer o bem e o mal, Deus toma uma decisão. Aí nós entendemos mais uma vez, no verso de número 22, Deus ele conversando mais uma vez em uma reunião com o Espírito Santo e o seu Filho Jesus. Aqui é uma conversa de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A mesma que no capítulo de número 1, está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Agora, essa mesma reunião, ela volta a acontecer no verso 22 do capítulo de número 3, com uma determinação, com uma ordem a ser executada. Observa que na primeira vez que Deus conversa com Jesus e o Espírito Santo ali, acerca da criação do homem, era uma reunião, um projeto de criação. Um projeto para a criação de algo do homem. Uma criação perfeita. Agora, no capítulo de número 3, nós vemos essa reunião, Deus fazendo a mesma coisa, só que com uma determinação diferente. Agora a ordem era uma ordem de despejo ou despacho. Ou então, para facilitar, para melhor você entender, uma ordem de desapego. Por quê? Deus disse, olha, veja que o homem se corrompeu. A criatura perfeita que nós criamos, ela se perdeu. E ela conhece agora o bem e o mal. Então se tornou como um de nós, em partes, porque nós nunca seremos igual a Deus na plenitude. Mas em partes, através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, nós temos a essa semelhança de Deus que Deus dotou nós no dia da criação. Deus nos dotou com essa capacidade de pensamento, emoções, sentir, falar. São essas características que demonstram que nós somos semelhança de Cristo, a semelhança de Deus. Então veja que agora Deus ele é obrigado a se afastar.
Porque o homem pecou, mas o homem permaneceu no jardim até Deus voltar no jardim. E quando Deus chega no jardim e fala, Adão, Adão está escondido porque o pecado se manifestou na vida deles. Agora imagina Adão e Eva escondidos da presença de Deus. Ouviram a voz, Adão, Eva, onde é que vocês estão? Mas é claro que Deus sabia onde que eles estavam, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, ele está em todo lugar. Então a voz de Adão é uma voz de medo. Olha, Pai, olha, Senhor, eu não posso me apresentar diante de ti porque eu estou nu. Quando Deus pergunta para Adão, quem te fez saber, Adão, que você está nu, né? Nós vemos aqui no capítulo 3 aqui. Quem te fez saber que você está nu? Aí ele fala, Deus pergunta, por um acaso comeste da árvore que eu te disse para você não comer? No verso de número 9. Aí Adão responde, olha, a mulher que você me deste, no verso de número 11, 12, a mulher que você me deu por companheira, me comeu da fruta e me deu, e eu também comi. Então, nós vemos aqui culpas, desculpas sendo apresentadas diante de Deus, na verdade, para encobrir um pecado, para encobrir uma culpa, uma responsabilidade que era de Adão. E com isso só resta uma alternativa para Deus, porque Deus ele sabia. Como o pecado já tinha brotado, como o pecado já tinha tomado conta da vida de Adão, Adão já não era mais uma criatura perfeita, Adão agora era uma criatura imperfeita. Houve uma evolução ali, uma evolução diminutiva no caso. Porque Adão agora ele conhece o bem e o mal, porém é uma criação, um ser humano ele é um ser humano imperfeito, já não é mais perfeito, porque conheceu o pecado, teve acesso ao pecado, aquilo que não era para ter tocado. E muitas vezes na minha, na tua vida, né, acontece dessa maneira. Somos prejudicados, somos afastados de Deus, nos afastamos de Deus porque tocamos naquilo que não era para tocar. Tocamos naquilo que Deus não queria que você tocasse. Tocamos naquilo que não era para nem que nós tivéssemos o conhecimento, porque o pecado não é para nós. Nós temos que nos afastar do pecado, porque esse ato nos afasta da presença de Deus. Mas Deus, ele conhece todas as coisas e ele saberia que o homem não suportaria viver com uma vida assim para a eternidade. Deus ele sabia que o homem não conseguiria viver nessa situação de pecador para uma eternidade, para toda a sua vida, porque a Bíblia diz que se ele comesse da árvore da vida, viveria para toda uma eternidade no pecado. Agora, no mundo que nós estamos vivendo, será se seria legal tanta roubalheira, tantas coisas abomináveis que está acontecendo? Será se seria legal isso durar para sempre? Isso durar para uma eternidade? Mais uma vez aqui nós entendemos a perfeição de Deus. Mais uma vez nós entendemos o quanto grande esse Deus é, o quanto especial e maravilhoso esse Deus é nas nossas vidas. Porque ele, olha, a única opção, só tem uma opção agora, porque eu não posso permitir, eu não posso deixar que esta criatura, que o homem agora, viva para a eternidade no pecado. Eu não posso deixar que o homem viva agora para a eternidade nessa vida de pecado. Eu tenho um projeto, eu tenho uma solução, porém essa solução vai me custar. Essa solução que eu tenho, essa opção, ela vai me custar mais do que tudo na minha vida. Eu imagino Deus falando ali nessa reunião, no verso de número 22, do capítulo de número 3 aqui, que a única maneira de resgatar este homem, olha que amor é esse, irmãos, olha que amor é esse. Primeiro ele cria do nada todas as coisas. Depois da criação, tudo, depois que criou tudo,
ele pega ali partículas dessa terra que agora já existe, tratada, e ele forma um homem, amassa com suas mãos, ele cria o ser humano, né? O Espírito Santo entra nas narinas e ali vai trabalhando. A missão do Espírito Santo aqui é muito importante, porque ela trabalha dentro do homem. Ele trabalha dentro do homem para organizar todas as funções que nós necessitamos para viver. Então, Deus cria por esse amor, coloca no jardim o espaço criado pela mão de Deus, especial, porque foi Deus que criou também esse jardim, e coloca ali o homem, para que o homem vivesse em paz. Esse é o projeto de Deus, para que o homem vivesse em paz. Então, depois que esse homem está no jardim, Deus ele tem tanta alegria que ele resolve descer no jardim para conversar com essa criatura. Olha o grau de amizade, olha o tamanho, o grau de afeto que Deus tem por essa criatura. E essa criatura é você. Então Deus desce todos os dias para falar com o homem, para conversar com ele, para saber como que tá, como que ele... Deus ele queria, na verdade, ele chega a ser engraçado, porque Deus ele sabe todas as coisas, mas o que Deus tem mais prazer não é de ouvir os meus e os teus pensamentos, não. O prazer maior de Deus é quando você abre a sua boca e clama por ele. O prazer maior de Deus é quando você abre a boca e você fala com ele. Essa é a maior alegria de Deus em seu coração, quando você tira o seu tempo para conversar com Deus. Essa é a maior alegria que Deus tem, que lhe dá prazer, é você adorar a Deus. É você clamar por esse Deus, é você falar com esse Deus. Deus lá do céu, ele poderia ouvir os pensamentos de Adão, da mesma maneira que ele ouve os nossos pensamentos, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todo o poder. E tudo está nas suas mãos, mas quando nós fala, é diferente. Quando nós expressa esse amor para esse Deus, é diferente a reação desse Deus, porque há um diálogo ali. Porque está tendo ali uma conexão com esse Deus. Então, eu imagino agora o sofrimento deste Deus para tomar essa decisão, e a única decisão era expulsar do jardim que ele próprio criou. Agora raciocina comigo, ele cria com perfeição. Prepara um ambiente ali com uma perfeição tremenda e coloca nesse ambiente o homem que criou para a sua adoração. Porque agora Deus ele perde ali este contato. Ele perde ali essa aliança ali, este contato dele descer no jardim. A Bíblia não diz que Deus continua a descer no jardim, não. A Bíblia diz que Deus colocou um anjo com uma espada para guardar o jardim, ou seja, o jardim está fechado. Porque não tem mais motivo de Deus descer no jardim. O homem já não está mais lá para falar com Deus. O homem já não tem mais assunto lá para falar com Deus. No jardim já não tem mais nada que alegra o coração de Deus cada vez que Deus descia no jardim, porque agora naquele jardim está marcado por manchas do pecado. E Deus então ele decide, olha, a única solução é eu expulsar do jardim, eu permitir que ele vá para a terra. Eu tenho que deixar ele ir para a terra, porque eu não posso deixar ele no jardim, porque se eu deixar ele no jardim, ele vai se perder para toda uma eternidade. Eu tenho projetos para ele. Ainda que vai me custar tudo de que eu tenho de mais valor aqui no céu. Agora imagina Deus falando que Deus, no pensamento de Deus imagina a dor em saber, em ver, porque Deus ele viu lá na frente o sofrimento que eu e você teríamos nessa terra, fora do jardim, fora do ambiente de paz. E ele sabia o quanto o ser humano seria perverso, e ele sabia o quanto o homem seria maldoso, e ele saberia o quanto nós teríamos que trabalhar para manter o nosso sustento, para sustentar nossas famílias embaixo de sol e sermos castigados não só pelas intempéries, mas também por
os governos vindouros, pelos governos que iriam tomar conta do país, pelas pessoas que iriam reger esse sistema. Então Deus ele prefere se afastar de Adão por um pouco espaço de tempo, e ele planeja: olha, eu expulso você do jardim, você agora vai trabalhar para se sustentar, a sua esposa terá dor e sofrimento ao conceber seus filhos em meio de dor e sofrimento. Observe, irmãos, que essa dor e esse sofrimento que Deus ele implanta para a mulher não significa simplesmente a dor de parto. Não é só a dor de parto que Deus está relacionando aqui, não. Porque a Bíblia diz que a mulher terá os seus filhos em meio às dores, e não simplesmente as dores de parto, mas as dores do mundo, as dores que o mundo o causaria. E essas dores, inclusive, no meio aonde atritos, conflitos, brigas e sofrimentos causados por intrigas e famílias. E no capítulo a seguir isso se concretiza, porque quando Caim mata Abel, a dor é grande que ela sente. A dor da perca é muito grande. E foi essa mesma dor que Deus ele sentiu no coração quando ele perdeu Adão do jardim. Quando Adão sai do jardim, que Deus tira ele do jardim, ele perde ali. A dor é grande, mas ele prefere perder ali para ganhar depois, porque o plano de salvação passa a se concretizar a partir de então. Expulso do jardim, coloco no meio do sofrimento, em meio às dores, mas no meio dessas dores eu enviarei o consolo. No meio dessas dores eu enviarei a salvação. Adão, você vai para a terra trabalhar e lavrar na terra em meio a dor e sofrimento, mas não te preocupa, no meio do sofrimento, no meio da dor, eu enviarei o resgate futuro. E esse resgate será o meu filho Jesus, que morrerá por amor de vós. Mas eu não te perco. Olha que amor é esse. Eu não vou perder vocês. Olha Deus dizendo para você aqui, para alguém aqui, ó, Deus não vai te perder. Ainda que o diabo ele tentou andar na tua vida, ainda que o diabo ele tentou se andar dentro da tua casa, ainda que o diabo ele tentou acabar com a tua vida, Deus está dizendo para você que ele não vai te perder. Ele tem um projeto de salvação para a tua casa, ele tem um projeto de salvação para a tua vida. Deus não vai te perder. Você é projeto escolhido de Deus. Você tem vida e vida nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então você não vai se perder, porque Deus está cuidando da tua casa. Deus ele tem um projeto para a tua família. Deus ele tem um projeto para teu ministério. Ah, mas está tão difícil, a dor está tão grande. Não te preocupa com as dores não, meu irmão, porque em meio a dor e sofrimento, Eva ia gerar frutos para Deus. Em meio a dor e sofrimentos, ela continuaria gerando frutos, até que gerou Enoque. E daí nós vemos a plenitude de Deus em resgatando, em cuidando e libertando o povo que ele criou, um povo separado por Deus, um povo separado para Deus. Você é separado para Deus, você tem valor nas mãos de Deus. Ainda que o pecado ele te afasta de Deus, no momento certo, o Espírito Santo trabalha em teu coração. Você tem que somente crer e se arrepender desses pecados, se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida nas mãos de Cristo. Entregar a tua vida nas mãos do Senhor. E o mais Ele fará, porque você é projeto de Deus. E Deus não rasga projeto, ainda que Ele tenha que perder um pouquinho para ganhar depois. Mas Deus nunca perde. A diferença é que com Deus nós nunca perdemos e Ele nunca perdeu uma batalha. Então, quando você pensar que você está afastado de Deus, muitas vezes o povo de Israel acontecia da mesma maneira. Deus deixava que o povo de Israel andava com suas pernas, porque Deus sabia, quando ele anda com suas pernas, eles vão cair. Quando nós andamos sozinhos, nós vamos cair. Mas o Consolador está no meio de nós, que é o Espírito Santo de Deus, em prol do teu resgate. Amém? Que Deus te abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Oi, meu pequeno.